Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Esta palavra de hoje é uma sequência daquilo que foi ministrado nestes dias. El mensaje de hoy es una secuencia de lo que hemos venido hablando en estos días. A eternidade da vocação celestial e o testemunho da igreja no tempo do fim. La eternidad de la vocación celestial y el llamamiento de la iglesia para el tiempo del fin. El testimonio de la iglesia para el tiempo del fin. Leiamos. Miremos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra do trono de Deus. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos por paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Padre, nosotros te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Revela-te mais uma vez a nós. Revélate una vez más a nuestras vidas. Que seja esse um tempo em que a tua mente seja derramada nesta palavra. Que sea un tiempo donde tu mente sea derramada en nosotros por tu palabra. Queremos te escutar. Queremos escucharte. Queremos sentir tua voz transpassar nossos corações. Queremos que tu voz traspase nuestros corazones. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos. Mais uma vez. Una vez más. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amados, eu quero chamar a atenção de todos vocês para esses textos aqui. Hermanos, yo quiero llamar la atención de ustedes a estos pasajes aquí. Nós sabemos que esse capítulo 12, no texto original, Nosotros sabemos que en el capítulo 12, en el texto original, ele traz para nós uma luz gloriosa acerca do capítulo 11. Él trae para nosotros una luz gloriosa acerca del capítulo 11. É importante sabermos que não foi o escritor aos Hebreus que dividiu este livro em capítulos. Es importante saber que no fue el autor de Hebreos que dividió este libro en capítulos. Se você for cuidadoso na sua leitura, Si usted es cuidadoso en su lectura, você vai saber exatamente que esses versículos 1 e 2 de Hebreus 12, eles estão inseridos em todo o capítulo 11. usted va a darse cuenta que estos versículos 1 y 2 están injertados o inseridos en el capítulo 11. Então aqui precisamos ler com muito cuidado. Entonces aquí necesitamos ver con mucho cuidado. Eu quero que você observe a palavra portanto. Yo quiero que usted se fije en la palabra por tanto. A frase diz, portanto, também nós. La frase dice, por tanto nosotros también. Eu gostaria que você olhasse com mais atenção essa frase. Yo quisiera que usted mire con más atención esta frase. Porque esta frase vai mudar todo o seu entendimento desse capítulo 11. Porque esta frase puede mudar todo nuestro entendimiento del capítulo 12. Você vai ver que a grande maioria dos comentaristas bíblicos, Usted va a ver que la mayoría de los comentaristas de la Biblia, eles mostram este capítulo 11 como que a galeria dos heróis da fé. ellos hablan en el capítulo 11 como una gran galería de héroes de la fe. É importante nós lembrarmos que a Bíblia nunca exalta heróis. Mas es importante recordar que la Biblia nunca le exalta héroes. E esse capítulo não é para exaltar heróis. Y ese capítulo no es para exaltar héroes. Aqui não estão os heróis da fé. Aquí no están los héroes de la fe. O único herói da fé é o autor da fé. El único héroe de la fe es aquel que es el autor de la Señor fe. Jesús. Es el Señor Jesús. E esse capítulo aqui, ele tem uma grande tônica para nós. Y ese capítulo aquí tiene un gran mensaje para nosotros. Aqui está a grande doutrina da vocação celestial. Aquí está la gran doctrina del llamamiento celestial. Por isso esta frase, portanto nós. Por esto esta frase, por tanto nosotros. Agora eu quero que vocês fixem olhar
nesta palavra portanto. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en esta palabra por tanto. Portanto, Por tanto. no texto original, e eu preciso abordar aqui. En el texto original yo necesito abordar o profundizar aquí. Tenham paciência, irmãos. Téngame paciencia, hermano. Aqui eu preciso mostrar algo porque é muito importante. Aquí yo necesito mostrar algo que es muy importante. No texto original é uma conjunção inferencial tríplice. En el texto original es una conjunción triple. Tríplice. Esta conjunção, ela não ocorre com frequência no Novo Testamento. Esta conjunción no ocurre con frecuencia en el Nuevo É Testamento. algo muito raro. Es algo raro. Geralmente o autor usa esse tipo de conjunção Generalmente el autor usa este tipo de palabras quando ele quer fazer uma profunda aplicação da verdade. cuando él quiere hacer una profunda aplicación de una verdad. A expressão no texto grego é tou garroun. La expresión en el texto griego es toi gauron. São três preposições Son tres preposiciones numa palavra. en una palabra. Olha que coisa impressionante. Mire qué cosa impresionante. Você conhece isso em português ou em espanhol? ¿Usted conocía esto en portugués o en español? Só no grego. Solo en el Por griego. isso é uma conjunção inferencial tríplice. Por eso es una conjunción inferencial triple. Vamos olhar cada uma delas aqui. Vamos a mirar cada una de ellas aquí. A primeira é toi. La primera es toi. É uma partícula enfática. Es una partícula enfática. O objetivo dela é reforçar a evidência daquilo que ele estava falando. El objetivo de ella es reforzar la evidencia de aquello que se está hablando. Deixe-me ajudar vocês a entender. Déjeme ayudarlos a entender. Lembre-se que ele fez uma exposição ali no capítulo 11 de Hebreus Recuerde que él hizo una exposición en el capítulo 11 de Hebreos sobre a fé sobre la fe e aqueles que viveram pela fé, y aquellos que vivieron por la fe, andaram pela fé andaron por la e fe morreram na fé. y murieron por la fe. Lembre-se disso. Recuerde eso. O versículo 40, ele termina assim: por haver Deus El versículo 40 termina así. Sin embargo, Dios, por haver Deus tendo proposto coisa superior para nós outros, sin embargo, Dios habiendo preparado cosas superiores para nosotros, para que eles, para que ellos, está aí no versículo 40, está en el versículo 40, sem nós. no sean perfeccionados sin nosotros. Preste atenção nisso. Mire y ponga atención en eso. É que a gente esquece dessa expressão nós. Y ahí uno olvida esa expresión, nosotros. Termina o capítulo com nós Termina el capítulo con e nosotros. começa o 12 com nós. Y termina el capítulo 12 con nosotros. Portanto, nós. Por tanto, nosotros. Então, aqui tem algo a ver é conosco e não com eles. Entonces aquí tiene que ver con nosotros, no con ellos. Eles terminaram a carreira, Ellos terminaron la mas carrera. eles não puderam tocar a realidade da promessa. Mas ellos no pudieron alcanzar la realidad de la promesa. Todos eles morreram sem tocar a promessa. Todos ellos murieron sin alcanzar la promesa. E aqui fala da carreira cristã. Y aquí está hablando de la carrera cristiana. A segunda preposição aqui é uma partícula explicativa. La segunda preposición aquí es una partícula explicativa. Aqui, essa partícula ela exige para indicar a lógica do raciocínio do autor. Aquí esta partícula sirve para enseñar la lógica del raciocinio del autor. Então, agora ele quer trazer tudo o que ele disse Entonces él quiere traer todo lo que él dijo em todos esses 40 versículos. en todos los 40 versículos. Ele quer colocar esses dois versículos e resumir em dois. Y él quiere resumir en estos dos versículos todo esto. Como ele quer resumir isso em poucas palavras, Como él dice todo esto en pocas se palabras. você ler o capítulo 13, Si usted lee el capítulo 13, você vai ver que esse autor ele até acha que essa epístola não é tão grande assim. usted va a encontrarse que el autor piensa que esta epístola no es tan grande. Mas todos nós sabemos que essa é uma das epístolas mais densas do Novo Mas todos Testamento. nosotros sabemos que es una de las epístolas más densas de todo el Nuevo Testamento. Agora ele vai colocar tudo isso em poucas palavras. Ahora él va a colocar todo eso en pocas Por palabras. isso, o que essa expressão portanto quer dizer Por eso esa expresión, por tanto, quiere decirnos é que tudo que ele vai colocar diante, que todo lo que él va a colocar delante, eles precisam ter a máxima atenção. ellos necesitan tener la máxima atención. Eles não vão poder entender esses dois versículos Ellos no van a poder entender los dos versículos se eles não compreenderem todos os 40 versículos que ele havia falado antes. si ellos no comprenden los 40 versículos que ya se habían hablado. Então aqui, essa segunda preposição, ela indica a base lógica do raciocínio. Entonces la segunda expresión
significa la base lógica de todo el raciocinio. E a última partícula é on, Y la última partícula es on, O-U-N. O-U-N, Aqui é a partícula inferencial. una partícula inferencial. Qual o objetivo dessa partícula? ¿Cuál es el propósito de esta partícula? Introduzir uma conclusão. Traer una conclusión. Então, o que ele está dizendo para nós? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo para nosotros? Aquilo que ele vai dizer agora Aquello que él va a decir é a ahora conclusão daquilo que ele disse. es la conclusión de aquello que ya se dijo. Os versículos 1 e 2 de Hebreus 12 El versículo 1 y 2 de Hebreos 12 é a conclusão de todo o capítulo 11. es la conclusión de todo el capítulo 11. Então, isso aqui é gramática. Entonces, aquí esto es Nós não gramática, podemos colocar isso de lado. pero nosotros no podemos colocar esto de Se lado. temos a oportunidade de saber, então por que não saber? Si tenemos la oportunidad de saber, ¿por qué no saber? Então agora muda tudo. Entonces ahora cambia Então todo. cada ponto que nós lemos aqui, nós vamos observar algo. Entonces ahora cada asunto que vamos a leer aquí, Isso vamos é a observarlo de esta óptica. É o peso morfológico, exegético e didático da palavra de Deus. El peso gramático, exegético y didáctico de la palabra de Dios. Então veja quando ele diz sobre uma grande nuvem de testemunhas. Entonces mire cuando él habla de la gran nube de testigos. É como se ele estivesse dizendo assim: Es como si él estuviera diciéndonos así. sendo assim, por tudo que foi provado, é como se ele estivesse seguindo Sim. o texto. Sendo assim, Sim. por tudo que foi provado, Es como si él nos estuviera diciendo así. Siendo así, por todo lo que se ha dicho, ou então ele está dizendo assim: a consequência inevitável de tudo que eu disse, o también se podría decir la consecuencia inevitable de todo lo que se ha dicho, ou em vista de tudo que foi demonstrado, o en vista de todo lo que se ha mostrado, é importante que vocês saibam. es importante que ustedes sepan. Há uma grande nuvem de testemunhas. Hay un gran nube de testigos. Essa palavra nuvem é uma metáfora, Esa palabra nube es una metáfora, é uma imagem. es una imagen. Então, símbolo. observe. Entonces mire, Quando ele diz, portanto, cuando él dice, por tanto, ele vai dizer que aqueles él, que viveram pela fé, él va a decir que aquellos que vivieron por la fe, a história deles, la historia de ellos, agora é uma responsabilidade nossa. ahora es una responsabilidad nuestra. Então não é para mostrar heróis da fé, Entonces no es para mostrarnos héroes de la fe, é para despertar nossa responsabilidade. es para despertarnos a nuestra Muitos responsabilidad. cristãos acreditam que a vida cristã é só graça. Y muchos cristianos piensan que la vida cristiana es solo gracia, Tudo pela graça. todo por la gracia. Já Cristo fez tudo. Ya Cristo hizo todo. Nós não temos que fazer nada. Nosotros no tenemos que hacer nada. Quanto à nossa redenção, está tudo consumado. En cuanto a nuestra redención, está Mas consumada. quanto à nossa vida futura, nós Mas- temos responsabilidade. Más en cuanto a nuestra vida futura, tenemos Por um responsabilidad. lado, graça. Por un lado, gracia. Por outro lado, Por responsabilidade. otro lado, responsabilidad. Então, a palavra portanto Entonces la palabra por tanto transforma todas as histórias do capítulo 11 de Hebreus transforma todas las historias del capítulo 11 em responsabilidade nossa. en nuestra responsabilidad. Então, veja, Entonces mire, a fé, ela não é conhecimento. la fe no es conocimiento. A fé é obediência. La fe es obediencia. A fé é responsabilidade. La fe es A responsabilidad. fé não é um sentimento mental. La fe no es simplemente un sentimiento mental. Não é um conceito filosófico. No solo un concepto filosófico. A fé é uma realidade sobrenatural. La fe es una realidad sobrenatural. Então não basta você olhar para Abel. Entonces no es suficiente que usted mire la historia de Abel. Nós temos que ter um viver sacrificial que agrada ao Senhor. Nosotros tenemos que vivir la vida de sacrificio que agrada a Dios. Não basta você olhar para Enoque, No basta que usted mire la vida de Enoch admirar Enoque, y usted admire Enoch, a fé de Enoque. la fe de Enoch. Nós temos que andar com Deus como Nosotros- Enoque andou. Tenemos que caminar con Dios como Enoch caminó. Não adianta você admirar Abraão porque ele é chamado pai da fé. No basta con que usted mire a Abraham como padre de la fe. Eu e você precisamos deixar o nosso mundo para trás. Nosotros necesitamos dejar nuestro mundo atrás. Da onde o Senhor nos tirou, De donde el Señor nos llamó, nós temos que sair.
Tenemos que e salir nunca mais voltar. y nunca más volver. E assim sucessivamente. Y así sucesivamente. Não é a história deles. No es solo la historia de É a ellos, nossa história es agora. nuestra historia Não é a ahora. história de fé de Moisés. No es solo la historia de fe de Moisés, É a nossa história de fé. es nuestra historia Que de tipo fe. de fé nós estamos vivendo? ¿Qué tipo de fe estamos Se viviendo? não estamos vivendo esse mesmo tipo de fé, Si no estamos viviendo ese tipo de fe, então não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que nós estamos seguindo. entonces no es el Dios de Abraham, Isaac, Nós Isaac, estamos- Jacob que estamos siguiendo. Estamos seguindo a nossa história. Estamos siguiendo nuestra historia. Veja que aqui dentro tem um verbo muito importante. Mire que aquí dentro hay un verbo muy importante Ele diz assim: corramos. que dice así: corramos. Corramos com perseverança. Corramos con paciencia. Esta palavra paciência ou perseverança, Esta palabra paciencia o perseverancia, ela traz a ideia de firmeza. ella trae una idea de firmeza. É de alguém que corre e não desanima. Es alguien que corre y no se desanima. Ele pode se sentir, às vezes, ferido, Él puede a veces sentirse herido, mas ele não vai desistir de correr. mas él no deja de correr. Agora, é interessante que eles andaram pela fé, Es interesante que ellos caminaron por la mas fe, a palavra que traduz a nossa fé é correr. mas la palabra que traduce nuestra fe es correr. Curiosamente, se você examinar os versículos 1 e 2, você vai perceber algo. Curiosamente, si usted examina los versículos 1 y 2, usted va a darse cuenta de algo. Nós sabemos que existem dois homens de grande conhecimento intelectual na história desde Atos até Apocalipse. Nosotros sabemos que existen dos hombres con un gran capacidad intelectual, desde Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Não estamos desprezando ninguém, No vamos a despreciar a ninguno. mas acreditamos que Paulo e Lucas são os dois homens com maior capacidade intelectual que nós conhecemos aqui nos livros do Novo Testamento. Más creemos que Pablo y Lucas son los hombres más intelectuales de los libros del Nuevo Testamento. Alguns creem que Hebreus foi escrito por Paulo, outros creem que foi escrito por Lucas. Algunos creen que Hebreos fue escrito por Pablo y otros por Lucas. Nós não vamos nos dividir quanto a isso. Se você achar que é Paulo, amém. Vamos reinar juntos. Nosotros no nos vamos a ir por eso. Si usted cree que es Pablo, Eu creio que é Lucas, mas ninguém aqui vai me yo dividir creo que es comigo. Lucas, pero aquí ninguno que me va a más me se va a parece. dividir conmigo por eso. Mas ¿O isso qué não faz parece? diferença, irmãos. É quem soprou que é importante. No, eso no hace diferencia. Lo importante fue quién lo sopló. A inspiração não é nem de Paulo e nem de Lucas. La inspiración no es de Pablo ni de Lucas. A inspiração é celestial. La inspiración es divina, de Dios, Então, celestial. é algo maravilhoso aqui. Entonces es algo maravilloso aquí. Mas deixa-me colocar um pequeno parênteses. Mas mire lo que... Colocar um pequeno parênteses. Déjeme colocar un pequeño paréntesis. Se você disser, irmão Luiz, mas eu creio que foi Paulo, eu vou dizer, você está certo. Amém? Yo creo que fue Pablo. Si usted me dice que cree que fue Pablo, yo le voy a decir que usted está Tá certo. correcto. Amém. Sou um com você. Amén. Solo para usted. Porque não faz diferença. No hace diferencia. Mas escute bem. Mas escuche bien. Ele busca palavras que estão ligadas aos esportes olímpicos gregos. Sí, el autor usa palabras que están vinculadas a los deportes griegos. Quando ele diz que corramos, Cuando él dice que corramos, o mais importante é você observar que existem duas ações indispensáveis aqui. es importante observar que existen dos acciones importantes. Olhe na sua aquí. Bíblia. Lea su Biblia. Desembaraçando-nos de todo o peso. Despojémonos de todo peso. Está vendo aí? Para correr, nós precisamos desembaraçar de todo peso. Está viendo ahí, para correr necesitamos despojarnos de todo peso. Isso é muito curioso, Eso es muy curioso, porque os atletas, quando eles corriam, porque los atletas cuando ellos corrían, eles tiravam todas as roupas que podiam pesar no seu corpo. ellos se quitaban todas las ropas que podían pesarles. Isso é muito importante. Y eso es muy importante. Tudo aquilo que poderia diminuir a velocidade, Todo aquello que pueda disminuir nuestra velocidad, eles tiravam ellos se lo quitaban para que se sentisse mais leve para correr. para sentirse más livianos para correr. Agora, observe que a palavra peso, Ahora mire que la palabra peso qualquer coisa que possa retardar a nossa corrida. es cualquier cosa que pueda retardar nuestra carrera. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, precisamos da ajuda do Espírito Santo agora na nossa vida. necesitamos la ayuda del Espíritu Santo ahora en nuestras vidas. O que é que está impedindo você de correr pela fé? ¿Qué es lo que le está impidiendo correr a usted por la fe? Não é curioso porque aqui fala de correr. ¿No es curioso que aquí hable de correr? E por que correr? ¿Y por qué correr? Porque nós vivemos num tempo de urgência. Porque nosotros vivimos en un tiempo de urgencia. Urgência.
urgencia. Nós temos que correr, Nosotros necesitamos correr, correr pela fé. correr por la fe. Mas pode ser que haja muito peso na sua vida. Mas puede ser que haya mucho peso en su vida. E sabe por que você não consegue correr? ¿Y sabe por qué usted no consigue correr? São esses pesos. Son esos Muitas pesos vezes não são pecados. que muchas veces no son pecados. Ele vai fazer uma distinção aqui. Él va a hacer una descripción aquí, Distinção. distinción aquí. Peso e pecados. Peso y pecado. O que é o peso? ¿Qué es peso? É aquilo que faz com que você não tenha velocidade. Es aquello que impide que usted tenga velocidad. Pesa sobre você. Pesa sobre Você usted. não consegue desenvolver a corrida. Usted no consigue desarrollarse en la carrera. Oh, irmãos e irmãs. Hermanos, Precisamos hermanos, da ajuda do Espírito Santo. necesitamos la ayuda del O Espíritu que é Santo. que está pesando no nosso coração? ¿Qué pesa en nuestro O corazón? que é que está retardando a nossa Que vocação? retarda nuestro llamamiento. O que é que impede que eu desenvolva a minha vocação celestial? Que impide que yo me desenvuelva en mi llamamiento Aí ele vai celestial. dizer assim: e do pecado que tenazmente nos assedia. Y también va a decir ahí, y de todo pecado que nos asedia. Aqui fala de pecado, Aquí habla de pecado, aquilo que aprisiona. aquello que aprisiona. O peso retarda a corrida, El peso nos retarda en la carrera, mas o pecado interrompe a corrida. más el pecado interrumpe la Isso é carrera. muito sério. Eso es muy serio. Muitos não conseguem correr. Muchos no pueden correr. Não é só por causa do peso. No es solo por causa Por del causa do peso. peso, eles ficam muito para trás. Ellos por causa del peso quedan muy atrás. Mas o pecado os derruba. Más el pecado nos O derriba. pecado os faz tropeçar. El pecado nos hace caer. Aqui você vai ver que o peso desacelera. El pecado, usted se va a dar cuenta O aquí que peso- nos quita la velocidad. O peso desacelera. E o pecado interrompe. El peso nos quita la velocidad y el pecado nos interrumpe. Então você vai ver que esta conjunção aqui inferencial Entonces usted va a ver que esta conjunción aquí, inferencial, por tanto, é muito mais do que uma mera expressão. es mucho más que una mera expresión. É a voz da eternidade entrando no nosso coração, Es la voz de la eternidad entrando en nuestro corazón, revelando aquilo que está impedindo que nós vivamos a nossa vocação celestial. revelando aquellos que impide nuestro llamamiento celestial. Olhe, irmãos, o quanto isso é sério. Ay, hermanos, miren cuánto esto es O serio. Espírito Santo nos dá todo um capítulo. El Espíritu Santo nos da todo un capítulo. Não é para falar de homens que viveram pela fé, andaram pela fé e morreram pela fé, No es solo para hablar de hombres que vivieron, andaron y murieron por la fe, mas para que nós possamos refletir más para que nosotros podamos sobre a reflexionar maneira como nós estamos vivendo a vida cristã de la hoje. manera como estamos viviendo nuestra vida hoy. Aqui nós somos convocados para correr. Aquí nosotros somos llamados a correr. Tira todo o peso. Quite todo O peso. que pesa no seu coração? ¿Qué pesa en su O corazón? que está pesando na sua mente? ¿Qué pesa en su O mente? que impede você de correr, ¿Qué le está impidiendo a usted de correr? avançar? Avanzar. Olhe para isso. Mire a eso. É muito sério, irmãos. Eso es mucho importante, Há hermanos. tantas coisas hoje que nos distraem. Hay tantas cosas que hoy nos distraen. Há muitas coisas que têm sido um fardo que não foi o Senhor que colocou na sua vida. Hay muchas cosas que han sido como un fardo que no fue el Señor que colocó en Tem nuestras muitas vidas. coisas que são até convenientes, Hay cosas que pueden ser hasta convenientes. mas são peso. Mas es un peso. Está pesando, você não consegue desenvolver a Você não- vocação. Es un peso. Usted no consigue desenvolverse en este llamamiento. Você está embaraçado. Usted está atrapado. É, embaraçado. Atrapado. Atrapalhado. Sí. Atrapado. Enredado. Enredado. Em português, embaraçado é outra coisa, vocês sabem. Agora, En un problema, en una situación difícil. No embarazado. mas há Que algo. también puede ser un Isso. problema. Isto. Sim. Agora, eu quero mostrar algo para vocês. Ahora yo quiero mostrar algo para ustedes. Vamos traduzir tudo isso na vida de Paulo para que possamos caminhar dentro dessa palavra. Vamos a traducir todo esto en la vida de Pablo para entender esta palabra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Aqui nós vamos ver que Paulo era um homem que a sua vida era correr. Aquí vamos a ver que Pablo era un hombre cuya vida era correr. Paulo, ele se caracterizava como um corredor. Pablo se caracterizaba como un corredor. Veja que em Atos 20, o versículo 24, eu só vou citar. En Hechos 20, versículo 24, solo lo voy a citar. Ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Él dice que no considera para sí mismo su vida preciosa.
contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. con tal que cumpla el ministerio que recibió del Señor. O ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. El ministerio y la carrera que yo recibí del Señor. Isso é muito importante, Eso es muy importante. porque aqui você vai ver um homem que ele está se propondo a correr a carreira cristã. Porque aquí usted va a ver el hombre que se está proponiendo correr la carrera cristiana. Ele chamou o seu ministério de uma carreira. Él llamó su ministerio como una carrera. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24 a 27, En 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 24 até o 27, ele vai fazer a analogia de um atleta. hasta el 27, él va a hacer la analogía de un atleta. Porque Paulo temia correr a carreira cristã e ser reprovado. Porque Pablo tenía el temor de correr la carrera cristiana y ser reprobado. Ele diz: irmãos, eu esmurro o meu corpo e o reduzo ao pó. Y él dice, hermanos, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, Para que pregando a outros não venha eu mesmo ser reprovado. no sea que predicando a otros yo mismo sea descalificado. E ele diz assim: não sabeis que todos os que correm no estádio, correm na verdade todos, mas um só ganha o prêmio? ¿O no sabéis que todos los que corren en el estadio corren de tal manera que uno solo tiene el premio? Aí diz assim: irmãos, correi E de aí diz- tal maneira que alcanceis. Y dice así, hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. Ele diz assim: todos os atletas, eles se esforçam em tudo com efeito, para receber uma coroa corruptível, Él dice que todos los atletas se esfuerzan de tal manera para obtener una corona incorruptible. Corruptible. Mas nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Pero nosotros corremos para alcanzar una corona incorruptible. Aí ele diz assim: eu por minha parte, assim corro, E ele não diz- com incerteza, Y él dice así, yo de esta manera corro, no como a la aventura. de tal modo que não esmurro ou açoito meu corpo em vão. De manera que peleo no como con golpea al aire. Porque ele temia o quê? Pregando a outros, ele pudesse ser reprovado. Porque él temía que siendo heraldo para otros, él mismo fuera eliminado. Então você vê que Paulo se vê como um corredor. Entonces usted aquí ve que Pablo se ve como un corredor. E como ele termina a sua história? ¿Y cómo él termina su historia? Ele diz assim: combati o bom combate, Él dice así, peleé la buena batalla, terminei a carreira. acabé la carrera. Ele terminou de correr. Él terminó de correr. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Agora, por favor, olhe aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, Ahora mire aquí, segunda de los Corintios capítulo 4, o versículo 17. el versículo 17. Isso é muito importante. Es muy importante. Ele diz: pois a nossa leve aflição momentânea para nós produz cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eu vou me deter nesse texto na versão atualizada em português. Yo me voy a detener en este versículo en la versión actualizada en portugués. E Pablo vai traduzir. Y Pablo va a traducir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque esta leve y momentánea tribulación produz para nós produce para nosotros eterno peso de glória, eterno peso de gloria, acima de toda comparação. sin ninguna comparación. Preste atenção. Mire esto. Existem 3 paradoxos dentro desse texto. Existen 3 paradoxos en O este primeiro texto. é leve e peso. El primero es leve y peso. O segundo é momentânea e eterno. El segundo es momentáneo y eterno. E o terceiro é tribulação e glória. Y el tercero es tribulación y gloria. Veja a beleza desse texto. Mire la belleza de este texto. Essas 6 palavras, elas se configuram. Esas 6 palabras se configuran. Leve com peso, Leve con peso, momentâneo com eterno, momentáneo con eterno, tribulação e glória. tribulación y gloria. Agora, observe o versículo 18. Ahora mire el versículo 18. Não atentando nas coisas que se veem, No mirando las cosas que se ven, mas nas que não se veem. sino las que no se ven. Agora, vamos traduzir tudo isso na luz
dos textos que vimos em Hebreus 12, 1, 2. Ahora vamos a traducir todo eso a la luz de los versículos que vimos en Hebreos 12. Porque, segundo os Coríntios, capítulo 4, Porque según a los Corintios capítulo 4 é uma das mais gloriosas revelações acerca da perspectiva cristã. es una de las más gloriosas revelaciones acerca de la perspectiva Do ponto de vista da eternidade. desde el punto de vista de la eternidad. Aqui você não está vendo um filósofo falando coisa qualquer. Aquí usted no está oyendo un filósofo hablar cualquier cosa. Não é um místico perdido nas suas observações. No es un místico perdido en sus É importante olhar observaciones. para esses textos aqui. Y por tanto, al mirar estos textos aquí, O que Paulo vai fazer é redefinir as tribulações à luz da eternidade. lo que Pablo va a hacer aquí es redefinir las tribulaciones a la luz de la eternidad. Então, permita-me voltar rapidamente para Hebreus 12. Entonces, permítame volver rápidamente a Hebreos 12, Quando ele diz, portanto, nós donde él dice, por tanto nosotros, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de que testemunhas. estamos rodeados de una gran nube de testigos, Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. corramos con paciencia la carrera que tenemos por Aí delante. ele vai colocar uma nota linda, linda, muito linda. Aquí es importante colocar una nota linda, muy linda. Olhando firmemente para o autor consumador da fé. Mirando, puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra Aí ele fe. diz assim, que por causa da alegria que lhe estava proposta, Que por causa del gozo que había delante de él, suportou a cruz, soportó la cruz, não fazendo caso da vergonha. no haciendo caso de la ignominia. Preste atenção. Mire, preste atención. Este exemplo, essa conclusão em Cristo aqui é muito importante. Mire, esta conclusión aquí de Cristo es muy importante. Porque essa palavra, portanto, Porque esta palabra, por tanto, ela é extremamente importante. ella es extremadamente importante. Porque ela vai mostrar um lado objetivo, objetivo e depois o lado subjetivo. Porque ella nos va a mostrar primero el lado objetivo y después el subjetivo. Nós temos que correr a carreira cristã. Nosotros tenemos que correr la carrera cristiana. Porque aqueles que vieram antes de nós, eles viveram pela fé. Porque aquellos que vinieron antes de nosotros Eles vivieron por la fe. correram a carreira pela fé. Ellos corrieron la carrera por Agora la nós fe. temos que correr. Ahora nosotros tenemos que E correr. nós temos que tirar os olhos de tudo aquilo que pode nos atrapalhar. Y debemos quitar los ojos de todo aquello que nos puede estorbar. Tudo aquilo que pesa. Todo aquello que pesa. E a única forma de nós vencermos o peso e o pecado Y la única manera de vencer nosotros el peso y el pecado é nunca tirar os olhos de Cristo. es nunca apartar los ojos de Cristo. Por que que nós fracassamos e caímos nos pecados? ¿Por qué nosotros fracasamos y caemos en el pecado? É porque perdemos a visão de Cristo. Es porque perdimos de vista a Cristo. A visão celestial, do ponto de vista mais elevado, La visión celestial del punto de vista más elevado é a visão de Cristo. es la visión de Cristo. Só que ele coloca uma nota sobre Cristo que arrebata o nosso coração. Solo que Él coloca una nota sobre Cristo que quiere atraer nuestro corazón. Ele vai dizer que Cristo, Él va a decir que Cristo, ele tinha um prêmio em vista. Él tiene un galardón delante. E isso é muito profundo, irmãos. Y esto es muy profundo, Isso aqui não é hermanos. uma mera citação. Aquí no es solo una mera mención. Porque aqueles que correram e aqueles que viveram pela fé, Porque aquellos que vivieron por la fe, eles tinham algo em vista. ellos tenían algo que veían. Você pode observar. Usted puede mirar. Aquilo que eles viam não estava diante dos olhos. Aquellos que ellos vieron no estaba delante de sus Estava ojos. diante da fé. Estaba delante de la fe. Porque os olhos não conseguiam ver. Porque los ojos no conseguían ver. Mas a fé dizia, existe uma cidade. Mas la fe les hablaba. Hay una ciudad. Então, Abraão deixou tudo para trás. Entonces Abraham dejó todo atrás. Por causa de uma cidade que ele não viu. Por causa de una ciudad que él no veía. Ele morreu crendo Él murió que creyendo havia uma cidade celestial. que había una ciudad celestial. Aqui em Hebreus 11 diz que eles aspiravam uma cidade celestial. Aquí en Hebreos 11 dice que ellos deseaban una ciudad celestial. Todos eles Todos ellos andaram pela fé. caminaron por la fe Porque viram porque vieron algo que os olhos não viram. algo que sus ojos no E vieron. eles abandonaram tudo. Y ellos abandonaron todo. Veja que Enoque, ele já não era. Y mire que Enoch ya no era. Ele é como se ele tivesse chegado ao fim dele mesmo. Como si él hubiera llegado al fin de sí mismo. A ponto que Deus teve que tomá-lo para si. Al punto que Dios tuvo que Você vê a tomarlo beleza para sí disso? mismo. Usted puede entender la belleza Você de vê eso. Moisés deixando todo o Egito. Usted ve a Moisés dejando todo A Egipto. troco de quê? Cambiándolo por qué? De algo que os olhos físicos nunca viram. Por algo que sus ojos físicos nunca vieron. Era a eternidade. Era la eternidad. Aí ele vai dizer que Jesus, Ahí va a decir que Jesús, quando ele foi à cruz, cuando él fue a la cruz, ele foi por causa de uma alegria.
Él fue por causa de un A gozo. alegria daquilo que Jesus viu El gozo de aquello que Jesús é vio. grande exemplo para nós. Es un gran ejemplo para Porque o que nosotros. significa que todos esses que andaram pela fé, Porque significa que todos aquellos que caminaban por la fe, eles tinham uma alegria em vista. ellos tenían un gozo por Então, delante. cada viu algo que Deus lhes mostrou. Cada uno de ellos vio algo que Dios les E eles mostró. andaram pela fé. Y ellos caminaron por Agora, la fe. o autor da fé, Y ahora el autor de la fe, ele foi até a cruz. él fue hasta la cruz. Porque ele tinha algo na sua visão, Porque él tenía algo delante de él. que no él seu veía, coração. en su corazón. Ele morreu por causa de uma alegria. Él murió por causa de un gozo. Não era voltar para o Pai. Y no era volver Isso solamente al Padre. já era fato. Eso ya era un hecho. Nada impediria ele de voltar para o Pai. Nada le impediría volver a Não su era o Padre. seu trono. No era su trono. Imagine que ele morreu por causa dessa alegria. Imagínese que él murió por causa de este gozo. Paulo vai dizer assim para nós: Pablo va a decir para nosotros: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a Lá la em iglesia. Efésios 5, a partir do versículo 25, Mire Efesios 5 a partir del 27. diz assim: e ele se entregou por ela. Y él se entregó por ella. Você pode imaginar isso, irmãos? ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? Cristo morreu na cruz com os olhos na eternidade. Cristo murió en la cruz con los ojos en la Ele morreu eternidad. vendo uma noiva gloriosa que ele apresentaria para si Él mesmo. murió viendo una novia gloriosa que se presentaría Oh, para irmãos. sí mismo. Oh, Esse é o nosso autor da fé. É esse que nós temos que olhar. ese es el autor de nuestra fe y a él debemos mirar. Essa nota é muito importante. Y esta nota es muy importante. Havia uma alegria no coração do nosso Senhor. Había un gozo en el corazón Por del isso que o Señor. salmista diz, Por eso el salmista decía, e o escritor aos Hebreus repete, y el escritor a los hebreos diz que o repite, Pai ungiu com olhos de alegria. que el Padre lo ungió con óleo de alegría. Nunca houve em toda a terra um homem mais alegre do que o nosso Senhor Jesus. Nunca hubo en la tierra un hombre más alegre, E o más escritor aos gozoso que el Hebreus Señor vai dizer Jesús. para nós Y el escritor a los hebreos va a decir para que havia uma nosotros alegria que foi proposta a ele. que había una alegría que fue puesta delante de él. No capítulo 2 da Epístola aos En Filipenses, el capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses, no versículo 5 ele vai dizer: en el versículo 7 él va a decir, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Diz assim que ele sendo Deus, Que él siendo Dios olha essa palavra, essa frase, não usurpou. no estimó. Ele não buscou isso como algo que ele pudesse se agarrar. Él no buscó esto como algo como en lo que pudiera aferrar. Irmãos, imagine, Hermanos, imaginen. ele era Deus com Deus, Él era Dios con Dios. Deus Filho. Era Dios Hijo. Ele estava naquele trono eterno de glória. Él estaba en aquel trono eterno de Ele era a gloria. satisfação eterna do Pai. Él era la satisfacción eterna del Toda Padre. a alegria do Pai estava nele. Toda la alegría del Padre estaba en él. Porque ele, o filho que era a alegria do Pai, ele iria morrer por uma outra alegria. Porque el Hijo, que era la alegría del Padre, habría de morir por otra alegría. Faz sentido para você? ¿Tiene sentido para usted? Para mim não faz. Para mí no hay. Para mim a única explicação do amor de Deus Para mí la única explicación del amor que de ele Dios, nos amou por causa da sua própria compulsão de amar. que Él nos amó por su propio impulso de amor. É algo escandaloso. Esto es algo escandaloso. Quanto mais você aprofunda na cruz, você percebe que Cuando usted más entra en la cruz, usted percibe que você nunca vai tocar a sua profundidade. usted nunca va a tocar la Imagine profundidad. Isaías no capítulo 53. Imagínese Isaías capítulo Ele 53. lembra, ele viu no capítulo 6. Él recuerda, él vio en el capítulo 6. Jesus disse no capítulo 12 Jesús dice en el capítulo 2 que Isaías o viu. que Isaías lo vio. Isaías 6 não fala, não é sobre Deus Pai. Isaías 6 no habla de Que Dios Deus el Pai não Padre. pode ser visto. Porque Dios el Padre no puede ser Isaías visto. viu. ¿Qué Isaías viu o Senhor. Vio al Señor. Ele viu sentado no seu alto Él trono. lo vio sentado en un trono alto y sublime. Aí ele olha para aquele trono. Y él miraba para aquel trono. Ele viu serafins o adorando, Él vio serafines adorando, proclamando o quanto ele é santo. cantando como Él es santo. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas. quando você abre o final do capítulo 52 Cuando usted abre el capítulo final de e todo o 52 capítulo y 53, el capítulo 53, esta porção no texto hebraico esta porción del texto não é hebreo, o que está escrito em nossa Bíblia. no es lo que está escrito gente en nuestra lê Biblia. Nosotros leemos así, Que ele foi transpassado, que Él fue que ele foi traspasado, moído pelas nossas que Él iniquidades. fue molido por A nuestras gente lê assim, iniquidades. mas irmãos, não tem nada assim. Mas, hermanos, no está así. A tônica ali é de espanto.
el tono es de espanto. Ele vai dizer assim: Él va a decir así: quem pode crer nisso? ¿quién puede creer? É o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, o escândalo da cruz. Lo que Pablo dice, Capítulo 2, o escândalo da lo cruz. que Pablo habla de el É escándalo. um de la cruz. escândalo. É um un espanto. escándalo. Es una locura. Paulo diz quem? Ele não se agarrou à sua glória. Pablo dice: ¿quién? Él no se aferró a su gloria. Ele não agarrou às suas insígnias. Él no agarró sus nada. insignias. Él no se aferró E a ele nada. fez isso por quê? ¿Y por qué él hizo Ou esto? por quem? ¿O por quién Hebreus hizo vai esto? dizer por causa de uma alegria. Ay, Hebreos dice que por causa de un gozo. Que alegria é essa, irmãos? ¿Qué gozo es este, hermano? Eu sou uma alegria, você? Usted, yo soy la alegría. A gente trai ele e fere ele todos os dias. Nosotros traemos al Señor alegría todos los días. Por isso que Hebreus vai dizer que ele é o nosso precursor. Por eso Hebreos va a decir que Él es nuestro precursor. Ele é o nosso fiador. Él es nuestro mediador. Ele é o nosso mediador. Ele é nosso- Fiador e mediador. Él es nuestro fiador y mediador. Ele é o nosso intercessor. Él es nuestro intercesor. Ele, como fiador diante do Pai, Él como fiador delante del Padre. irmãos, nada poderia satisfazer a justiça de Deus. Hermanos, nada podría satisfacer la justicia Somente de Dios. Deus satisfaria a si mesmo. Solamente Dios se puede satisfacer Na a sí sua mismo justiça. en su justicia. Então não tinha como Deus nos salvar. Entonces no tenía como Dios salvarnos. A única forma de Deus nos salvar La única manera de Dios salvarnos é se Ele pudesse satisfazer a sua justiça. es si Él pudiera satisfacer su E justicia. como Ele faria isso? ¿Y cómo Él haría eso? Só havia um meio. Solo hay un medio. E esse meio é a cruz. Y ese medio era la cruz. Aí entra a propiciação. Ahí entra la propiciación. Ele realizou a propiciação. Él realizó nuestra Lembra propiciación. Levítico 16? ¿Recuerda Levítico 16? 2 bodes. 2 bueyes. O primeiro sangue La primera sangre era derramado. era derramada. Ele era morto e seu sangue derramado. Él era muerto y su sangre O sumo derramada. sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos El sumo sacerdote tendría que entrar al lugar santísimo e aspergir esse sangue 7 vezes sobre o propiciatório. y dispersar esa sangre 7 veces sobre el O propiciatorio. outro teria que ser levado para o deserto Y el otro tenía que ser llevado para el e desierto ali abandonado. y allí abandonado. Esta é a figura da cruz. Esta es la figura de la cruz. Primeiro, um sacrifício diante do Pai. Primero el sacrificio delante del Aqui Padre. está algo que ele fez. Aquí está algo que él hizo. E Hebreus 9:10 diz que ele fez uma vez por todas. Y él dice que en Hebreos que lo hizo una vez por todas. Mas também ele para foi siempre. abandonado. Mas también él fue abandonado. Quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Sabe o que essa frase significa? ¿Sabe qué esa frase significa? Ela significa o que é o inferno. Esa frase significa lo que era el O infierno. inferno é ser abandonado para sempre. El infierno es el abandono para Ele siempre. experimentou o inferno no nosso lugar. Él experimentó el infierno en nuestro lugar. Ele foi o abandonado para que nós nunca fôssemos abandonados. Él fue abandonado para que nosotros nunca fuéramos abandonados. Você sabe onde está o maior mistério da cruz? ¿Usted sabe dónde está el mayor misterio de la cruz? Em uma pequenininha palavra. En una pequeña palabra. 2 letras. 2 letras. Me desamparastes. Me desamparaste. Irmãos, para mim faz todo sentido se Deus nos desamparasse. Para nosotros haría todo sentido si Dios nos O que não desampara. faz sentido é Deus desamparar o seu único filho. Lo que no hay sentido es que Dios desampare a su único O seu hijo, próprio amor. su propio amor. Ele sacrificou o seu amor na cruz Él sacrificó su amor en la para que cruz nós não fôssemos sacrificados no inferno. para que nosotros no fuéramos sacrificados en el É infierno. isso, esta é a alegria. Esta es la alegría, Irmãos, este es nós el gozo. poderíamos analisar tantos textos. Hermanos, nosotros podríamos meditar tantos E agora você pasajes. entende Isaías. Hermanos, y ahora usted entiende Quem pode Isaías. crer nisso? ¿Quién puede creer en esto? Ele diz aquele a quem foi revelado o braço do Senhor. ¿A quién se le ha revelado el brazo Que del braço Señor? é esse, irmãos? ¿Qué brazo es ese, hermano? Porque o braço de Abraão Deus segurou, Porque el brazo de Abraham, Dios lo detuvo. mas o braço de Deus Mas el brazo de que Dios, traspassou o seu filho na que cruz, traspasó al Hijo en la cruz, ninguém segurou. nadie lo detuvo. Ele foi traspassado no nosso lugar. Fue herido en nuestro lugar. Olha o que Isaías diz. Mire lo que Isaías dice. Eu sinceramente não consigo explicar isso para vocês, mas espero que você entenda. Yo sinceramente creo que no puedo explicar esto para ustedes, pero espero que entiendan. Agradou ao Pai moê-lo. Agradó al Padre Agradou ao Pai esmagá-lo. herirlo. Ah, irmãos. Ay, hermanos. Paulo diz Pablo dice, em Romanos capítulo 8, versículo 32.
Romanos 8:32 Ele diz que Deus não poupou o seu próprio filho, dice que Dios no guardó a su propio Hijo, mas ele poupou você. mas Él nos guardó a Ele nosotros. poupou cada um de nós. Él nos guardó a cada uno de nosotros. Sabe como o escritor aos Hebreus traduz tudo isso? ¿Sabe cómo el autor a los hebreos traduce Alegría. todo eso? Esta El era gozo. a alegria do Senhor. Estará el gozo puesto delante Ele del Señor. morreu com os olhos na eternidade. Él murió con los ojos en la eternidad. Então agora nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui. Entonces ahora nosotros podemos entender lo que Pablo está diciendo. Ele aquí. vai interpretar todos os nossos sofrimentos Él va a interpretar todos nuestros sufrimientos à luz da eternidade. a la luz de la eternidad. Homem que é esmagado pela circunstância. El hombre que es golpeado por las Ele circunstancias. não está entendendo a eternidade. Él no está entendiendo la eternidad. Quando você olha tudo no aqui e agora, Cuando usted solamente mira todo aquí y ahora, quando vê suas tribulações, suas lutas, cuando usted ve sus tribulaciones y somente luchas, aqui e agora, solamente en el aquí y você en el vai ficar ahora, esmagado. usted está siendo golpeado. Você vai desanimar. Usted se va a desanimar. Isso vai ser um peso na sua vida. Eso va a ser un peso en su vida. Paulo está dizendo isso não é peso. Y Pablo les va a decir que eso no es un peso. Olha os sofrimentos. Mire los sufrimientos. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem, Todas las cosas nos ayudan para bien, mas não é o nosso bem-estar. pero no nuestro bienestar. É o bem do propósito de Deus. Es el bien del propósito de Dios. Irmãos, olha o que Paulo chama de momentânea. Mire lo que Pablo llama de leve tribulación Passageira. momentánea, pasajera. Olha o que diz. Mire lo que él dice. É como se ele falasse assim: a eternidade altera o peso das aflições. Es como si él dijera así, la eternidad altera el peso de las Quando você aflicciones. pega os seus sofrimentos e olha a luz da Cuando eternidade, usted toma su sufrimiento y los mira a la luz de la eternidad, isso fica leve. eso queda liviano. Agora, olhe para Paulo. Ahora mire para Pablo. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo Na 11. parte final desse capítulo, La parte final de ese capítulo. Paulo vai falar dos seus sofrimentos. Pablo va a hablar de su sufrimiento. Ele vai falar de prisões, Él va a hablar de prisiones, açoites. azotes. Ele foi apedrejado em Listra e dado como morto. Él fue apedreado en Listra y pensaban que estaba muerto. Ele sofreu naufrágios, Él sufrió naufragio, fome, hambre, nudez. desnudez. Quantas prisões? ¿Cuántas prisiones? Sabe como que Paulo chama isso? ¿Y sabe cómo Pablo llama Ele eso? chama de leve. Él llama de leve. É leve, irmão? ¿Es leve, hermano? Eu te faço uma pergunta: as suas lutas é leve? Hermano, voy a hacer una pregunta. ¿Sus luchas son leves? Se Paulo tivesse aqui, vocês dizer: Paulo, você não está entendendo. Si Pablo estuviera aquí, usted le diría, Pablo, usted no está entendiendo. Você não está compreendendo o quanto eu tenho sofrido. Usted no está entendiendo cuánto yo estoy sufriendo. Mas aonde que está a resposta? Mas ¿dónde está la Com respuesta? certeza ele dizia assim: abra sua Bíblia. Con certeza le diría, si abra su Biblia. Olha a palavra aqui, comparação. Mire la palabra aquí, comparación. Vamos ver o texto novamente. Vamos a ver el pasaje nuevamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque esta leve y momentánea tribulación produz para nós eterno peso de glória. produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Agora, olha a frase: acima de qualquer comparação. Y mire esto, por encima de cualquier comparación. Olha a palavra leve aí na sua Bíblia. Mire esta palabra leve ahí en su O Biblia. sentido dela no grego é algo sem peso significativo. El sentido es algo sin peso y sin significado. Quando é colocado diante de algo maior. Cuando es colocado delante de algo mayor. Quando nós olhamos as nossas lutas isoladamente, Cuando nosotros miramos nuestras luchas nós aisladamente, desfalecemos. nosotros desfallecemos. Mas quando olhamos para todas as lutas à luz da glória e da eternidade, Mas cuando miramos nuestras luchas a la luz de la eternidad, tudo desaparece. todo desaparece. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18. versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente Los sufrimientos del tiempo não presente podem ser comparados com a glória que há de ser revelada no em son nós. comparables con la gloria venidera que ha de ser revelada. Veja, quando a glória entra na equação dos nossos sofrimentos, Cuando la gloria entra en la ecuación de nuestros então sufrimientos, nós deixamos a murmuração entonces nosotros dejamos la e murmuración nós nos prostramos em adoração. y nosotros nos postramos en O adoración. que Paulo está dizendo? ¿Qué es lo que Pablo está Que a diciendo? glória na nossa vida Que la gloria de nuestra vida precisa pesar mais do que os sofrimentos. necesita ser más pesada que nuestro sufrimiento. Isso nos faz entender a vida de todos estes homens, Eso nos hace entender la vida de todos estos de todos hombres, aqueles que passaram antes de nós. de todos aquellos que pasaron antes que Como eles nosotros. conseguiram sobreviver a tudo que passaram. Cómo ellos pudieron sobrevivir a todo lo que pasaron. Eles eram homens e mulheres iguais a nós. Ellos eran hombres y mujeres iguales a Aonde está a nosotros. diferença?
¿Dónde está la É o diferencia? quanto a glória da eternidade pesou sobre as suas vidas. En cuanto la gloria de la eternidad pesó sobre sus vidas. Amados irmãos e irmãs, Amados que o hermanos, Senhor hermanas, coloque colírio, esta palavra como colírio nos nossos que el olhos. Señor coloque colirio con esta palabra a nuestros O ojos. Senhor quer nos encher da sua glória. El Señor quiere llenarnos de su gloria. Essa glória, ela é Y transformadora. esta gloria es transformadora. Essa glória nos leva a viver uma vida acima, num plano mais alto. Esta gloria nos lleva a vivir una vida en un plano superior. Olhe muito bem esta palavra leve. Mire fijamente esta palabra Isso é leve. como comparar uma gota com o oceano. Eso es como comparar una gota con el Se océano. você pega uma gota, Si usted toma una gota, você coloca dentro do oceano, usted la coloca dentro del a océano, gota está lá, la gota está allá, mas ela desaparece. pero ella desaparece. Mas você vai dizer, eu coloquei a gota aqui, Pero usted va a decir, yo coloqué la gota aquí, ela desapareceu. pero desapareció. Assim são os nossos sofrimentos, Así son nuestros sufrimientos. quando eles são olhados à luz da glória. Cuando ellos son Ai, irmãos, eles nuestros a la luz de la desaparecem. gloria. Ellos desaparecen. Está acabando, meu irmão e minha irmã. Está acabando. Está acabando. Logo, hermano. logo, nós seremos arrebatados dessa Poco en terra. poco seremos arrebatados de esta tierra. Veja algo muito interessante aqui. Mire algo muy interesante aquí. A visão espiritual, ela define para nós todas as coisas. La visión espiritual define para nosotros todas las cosas. Se nós começamos a olhar as coisas num plano natural, Si nosotros comenzamos a mirar las cosas en un plano nós natural, vamos fracassar. nosotros vamos a fracasar. Então que o Senhor nos ajude, Entonces el Señor que nós nos sejamos ayude, ajudados a correr a carreira cristã. que nosotros podamos ser ayudados, animados a correr la carrera Que cristiana. nós vamos tirar todo o peso, Que nosotros podamos quitar todo peso, tudo aquilo que impede você de viver a vida cristã de forma elevada. todo aquello que le impide vivir la vida cristiana de una manera elevada. Uma vida cristã profunda. Una vida cristiana profunda. Superficialidade não é espiritualidade. Superficialidad no es espiritualidad. Superficialidade é religiosidade. Superficialidad es religiosidad. Religiosidade é uma reprovação. Y la religiosidad está reprobada. E aqui nós somos chamados para ter uma vida num plano mais alto, Y aquí nosotros somos llamados a vivir una vida en un plano que superior. é a nossa vocação. ¿Qué es nuestro llamamiento? Por isso, nós podemos olhar novamente aqui para Hebreus Por eso nosotros podemos mirar nuevamente aquí en Hebreos e traduzir isso na vida de Paulo. y traducir eso en la vida Un de corredor. Pablo. Un corredor. Nós temos que correr. Nosotros necesitamos Nós temos correr. que avançar. Nosotros necesitamos E é avanzar. correr com firmeza. Y es correr con firmeza. Correr com perseverança. Correr con perseverancia. Não permita que as coisas desse mundo venham te atrapalhar. No permita que las cosas de este mundo lo vengan a Não, enredar. não permita que o pecado venha te derribar. No permita que el pecado venga a derribarlo. Olhe para o Senhor. Mira al Señor. Não é olhar para Abel. No es mirar a Abel. Não é olhar para Abraão. No es mirar a Abraham. Não é olhar para Moisés. No es mirar a Moisés. É olhar para Jesus. Mirar a Jesús. Veja o que ele fez. Mire lo que él hizo. Ele correu até o fim a carreira. Él corrió hasta el fin la Sua carrera. carreira começou lá no trono Su carrera comenzó en el e trono terminou no trono, y terminó en el trono. mas passou pela cruz. Mas pasó por la cruz. Ele é o nosso modelo. Él es nuestro modelo. Então agora voltemos para Filipenses 2 para concluir. Entonces volvamos a Filipenses 2 para ir concluyendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Qual é o sentimento de Cristo? ¿Cuál irmãos? es el sentir de Cristo? Esse é o sentimento de Cristo. Este es el sentir de Ele Cristo. não se agarrou a nada que pudesse impedir de ir até aquela cruz. Él no se aferró a nada que le pudiera impedir Ele não ir a la olhou as cruz. suas glórias. Él miró a su gloria. Não olhou. No miró su gloria. Não olhou as suas insígnias. Él no miró su insignia. Irmãos, sabe o que você vê em Cristo? ¿Sabe qué usted ve en Cristo, hermano? É que ele, quando ele encarnou e ele viveu, Cuando Él se encarnó y vivió, a cruz era como uma obsessão para ele. la cruz era como una obsesión É para uma él. coisa linda. Es una cosa linda. Ele estava seguindo para aquela cruz. Él estaba caminando hacia esa Aí cruz. está, irmãos. Ahí está, hermano. Este é o nosso modelo. Este es nuestro modelo. Cristo é o nosso modelo. Cristo es nuestro modelo. Ele é a nossa experiência. Él es nuestra E experiencia. ele deixou tudo. Y Él dejó todo. E Paulo disse que nós temos que ter esse mesmo sentimento. Pablo dice que tenemos que tener ese mismo sentir. Não se agarre àquilo que possa impedir a carreira cristã. No se aferre a aquello que le puede impedir la carrera Ele não cristiana. usurpou o fato de ser Deus. Él no se
Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Él no se aferró al hecho de ser Dios. Ele se humilhou. Él se humilló. Ele se esvaziou. Él se vació a sí Ele foi mismo. obediente até a morte. Él fue obediente hasta la muerte E morte de y cruz. muerte de cruz. Pelo que o Pai o ressuscitou, Por lo que el Padre lo o resucitó, exaltou, lo exaltó, o glorificou. y lo glorificó. E lhe deu um nome que está acima de todo Y le nome. dio un nombre que es sobre E um todo dia nombre. todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, Y un día todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra e vão adorar, va a adorar e vão declarar y va a declarar que Jesus é o Senhor, que Jesús para a es el glória de Deus Señor, para Pai. la gloria de Dios Padre. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis amados que o hermanos, Senhor vos hermanas, encoraje com esta palavra, que el Señor nos anime Que o Senhor con nos esta palabra, ajude. que el Señor nos que o ayude, Senhor vos abençoe, que el Señor nos que o bendiga, Senhor nos abrace com a sua que palavra. el Señor nos abrace, Corramos a carreira cristã. corramos la carrera, Porque se não pudermos nos ver mais uma vez porque si no nos podemos más ver una vez más aqui na Colômbia, aquí en Colombia, nós nos veremos na eternidade. nos veremos en la eternidad. Aleluias. Glórias ao Senhor. Gloria al Señor. Deus nos abençoe. Dios les bendiga. Oh Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo precioso de tu palabra, Señor. Por poner delante de nosotros con tanta claridad, Señor, esta gloriosa instrucción, Señor. Ahora, por tanto, Señor, concédenos poner la mirada en tu Hijo Jesús, Señor, y concédenos correr la carrera que tenemos por delante, Señor. Oh Señor, ¿cuántos hombres han corrido esta carrera, Señor? ¿Cuántos hombres han alcanzado esta meta, Señor? ¿Cuántos hombres recibirán grandes galardones, Señor, por su fidelidad, por su perseverancia, Señor? Ayúdanos, Señor, a ser de ese pueblo escogido, ese pueblo fiel, Señor. Ese pueblo que persevera con paciencia, Señor. Ese pueblo que aprende a sufrir, Señor, a la luz de la eternidad, Señor. Ese pueblo que tiene cuidado de todo aquello, Señor, que pueda ser un estorbo en la carrera, Señor. Líbranos del pecado que nos asedia, Señor. Líbranos de las tentaciones, líbranos del maligno, Señor. Y de toda obra, toda artimaña que Él quiera usar para desanimarnos, Señor. Para destruirnos, para alejarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos y colocarlos en ti, Señor. A ver tu ejemplo, a alimentarnos de tu palabra, a llenarnos de tu espíritu, Señor, para que podamos ser contigo juntamente vencedores, Señor. Gracias por nuestro hermano Luis, Señor. Gracias por su esposa, gracias por los hermanos que trajiste para este encuentro, Señor. Gracias por el ministerio que tú le has dado a nuestro hermano, Señor. Síguelo usando grande y ricamente, Señor, para despertar a tu iglesia, Señor, para levantar tu testimonio en estos días, Señor. Y ayúdanos a nosotros que todo lo que nos has hablado, Señor, que todo lo que has puesto en nuestros corazones por tu palabra, Señor, pueda dar fruto para tu gloria, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y agradecemos, Señor, por haber hablado en estos días a nuestra vida por tu palabra, Señor. Bendito tú eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, amado Señor Jesús. Amén, Señor.